Cadê o pilhado, hein? Cadê a Ferrari do pilhado que ele tanto prometeu no programa de ontem? Pilhado lá no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho nós vamos fazer contato com a cidade maravilhosa, o Flamengo que levou de 3-0 do Atlético Mineiro, Galo com a melhor campanha do segundo turno, comandado aí pelo Felipão. No Allianz Parque, vitória do Palmeiras, o líder Palmeiras 4-0 para cima do América Mineiro e o Botafogo, hein? Quem fez o roteiro do Campeonato Brasileiro 2023 foi muito cruel com o Botafogo. Fez o gol no finalzinho, naquela cobrança de pênalti do Tiquinho Soares e logo na sequência cedeu o empate fora de casa para o Coritiba. A gente abre o Morning Show Esportes falando dessa rodada desse Campeonato Brasileiro de tantas reviravoltas. Tá legal pra caramba, emocionante. E nós vamos para o Rio de Janeiro, hein? Será que o pilhado ainda tá vivo? Tá por lá? É a Ferrari, rapaz. Tá aí a Ferrari. Cadê a Ferrari, pilhado? Muito bom dia pra você. Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo da Jovem Pan. Bom dia pro torcedor do Flamengo, que vai precisar ter um bom dia mesmo, porque passou raiva. Passou raiva ontem assistindo aquela vergonha no Maracanã. E eu te respondo, já que hoje o Coquinho tá eufórico, botando a Ferrari, quando precisa botar o sobe-som da Ferrari, ele demora. Hoje ele botou rapidinho. Eu vou explicar. A Ferrari, olha aí. Olha a Ferrari bateu, a Ferrari capotou, a Ferrari deu perda total, a Ferrari perdeu vergonha na cara junto, a Ferrari perdeu tudo. E sabe quem decolou, Pedrinho? O Palmeiras, o avião da tia Leila decolou rumo ao título brasileiro. E o negócio é o seguinte, como você me cutucou, eu vou deixar claro, o que mais irrita nesse time do Flamengo, o que mais tira o torcedor do sério é a acomodação e é não ter vergonha de perder, porque eu tava no Maracanã, a gente tá aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga também tá comigo. O que mais incomodou foi ver, sabe o quê? 3-0 dentro do Maracanã, não foi 1-0 não, 3. Aí eu vi jogador do Flamengo no meio campo, abraçando o jogador do Atlético Mineiro depois do jogo, sorrindo, batendo papo, enquanto o torcedor tá puto voltando pra casa, enquanto o torcedor tá revoltado, que pagou trem, pagou metrô, pegou trânsito pra chegar no Maracanã e sai com 3-0, os jogadores estavam sorrindo no meio campo. Eles estavam brincando com os jogadores do Atlético Mineiro. A pilhada é fair play. Fair play é o escambau. Fair play é você não brigar, é você não fazer falta violenta. Isso é falta de vergonha na cara. Porque um time que perdeu, como o Flamengo perdeu ontem, tinha que abaixar a cabecinha, assim ó, abaixar a cabecinha e sair de campo, não falar com ninguém, não ficar dando abracinho. E outra, frouxo dentro de campo esse time do Flamengo e frouxo fora. Nenhum jogador foi dar satisfação pro torcedor na zona mista, nenhum foi dar entrevista. E a assessoria de imprensa, que as pessoas têm medo de questionar, não, aí a gente nunca mais vai entrevistar jogador. Aqui na Jovem Pan a gente não precisa entrevistar ninguém, só que a gente não precisa babar ovo de assessoria não. Nenhum assessor chegou para dar satisfação, nenhum. A imprensa ficou 50 minutos esperando os jogadores do Flamengo. Sabe quem foi dar informação? A Stuart, uma funcionária do Maracanã, foi falar que os jogadores não iam falar. É um time frouxo, é um time sem vergonha na cara e é um time que encerra esse ano como ele começou. Começou uma vergonha. Real Madrid, pode esperar. Nem ganhar do Al Hilal ganhou. Não ganhou nem do Al Hilal, esse time do Flamengo. Aí teve Al Hilal, teve de 4 pro Fluminense no Campeonato Carioca, teve Olímpia do Paraguai, que eu virei meme e mereço ter virado meme por ter acreditado num time sem vergonha na cara. E agora tem essa derrota de 3-0, se despedindo do Campeonato Brasileiro. Parabéns pro Palmeiras, que teve brio, que é um time que já ganhou tudo, assim como esse Flamengo. E aí é que eu desmoralizo esse time do Flamengo. Acomodaram, já ganharam tudo. O Palmeiras também. E não para de ganhar, não para de correr, não para de se dedicar.
É um Palmeiras que mostra pro Flamengo como ter vergonha na cara, Rodrigo Viga. O que eu vi ontem no Maracanã, 3-0, colocado na roda. E eu ainda vou falar do goleirinho do Flamengo. Que goleiro ruim, que goleiro atabalhoado. Pula antes da finalização, não sai do gol. Todos os gols do Atlético foram defensáveis. Todos. O primeiro, o Paulinho estava sem ângulo. Ele saiu igual goleiro de handball, como disse o Viga. O segundo, tudo bem, estava cara a cara, mas o Edenilson finalizou mal. Só que ele pulou antes. E o terceiro, uma bola em câmera lenta dentro da pequena área. E o tal do Rossi, que veio a peso de ouro horroroso, aceitou os 3 gols. Rodrigo Viga, e o Palmeiras é campeão brasileiro. Merece ser campeão brasileiro. Pilhado, bom dia pra você, pra turma toda aí do Morning Show Esportes. Olha, o Flamengo chegou a esse sonho do título não pela competência, mas pela incompetência do Botafogo. E aí ficou aquele clima de, tá deixando chegar. Pode ser... Não deixe o Flamengo crescer. Realmente, a história, a camisa do Flamengo, tudo isso faz uma diferença danada. Agora, dentro de campo, é um time com muitas deficiências, limitações e que não transmite aquela confiança, aquela credibilidade de você fervorosamente achar de forma racional e não passional, vai ser campeão brasileiro. Você fala muito bem. O Rossi desastroso ontem. Não só ontem, desde que chegou. Já levou vários gols defensáveis. Mas ontem era um jogo decisivo. Como ele falhou também naquele jogo da final da Copa do Brasil no Morumbi, num soco que ele poderia dar para qualquer lado e foi parar no pé do jogador do São Paulo. A lateral direita do Flamengo, o Flamengo tem 3 laterais. Tem Varela, tem Wesley e Mateuzinho. O melhor é o que está por vir, que a gente não sabe nem quem é, porque são jogadores limitados. O miolo de zaga, você não gosta do Fabrício Bruno. Eu gosto do Fabrício Bruno. Você chega no meio de campo, você vê uma deficiência ali na ausência do Pulgar. Eu estava vendo uma estatística, com o Pulgar, o Flamengo tem aproveitamento de 75%. Sem o Pulgar, de 26%. Ou seja, o Pulgar passou a ser o umbigo do time, passou a ser o ponto de equilíbrio. E aí... O quarteto lá da frente, nitidamente, já está desmanchado, viu, Pilhado? O Everton Ribeiro ontem entrou, ainda se machucou, mas não progride. O Bruno Henrique jogando como marcador de lateral, que pelo lado direito ele fica torto. O Rascaeta, acho que talvez tenha sido aquele que mais tentou. E o Gabigol tem Cebolinha. sido... O Cebolinha foi um monstro. Não, tô falando do quarteto, daquele quarteto que deu glórias ao Flamengo. O Gabigol tem tido atuações vexatórias, quase que pecaminosas. Então, dito isso, acho que individualmente o Flamengo foi muito mal. Mas fico com a impressão que o Flamengo ontem saiu do vestiário quase que derrotado, com aquela formação que a gente vinha falando há muito tempo. Se não povoar o meio de campo contra o Atlético Mineiro, que está voando no retorno do Campeonato Brasileiro, que tem o artilheiro da competição e um craque aos 37 anos de idade, vai sofrer. E foi o que aconteceu. O Gabigol entrou ontem e não fez nada. O Cebolinha jogou sozinho. O Cebolinha foi um monstro ontem. Cebolinha tá crescendo com o Tite. Eu vou passar aí pro estúdio, Pedro, pra escutar também. Não sei se o velho Vamp tá aí, não sei quem tá aí. Se o velho Vamp tiver, eu quero escutar. Porque pra mim é um Flamengo que começou o ano sem vergonha na cara e terminou o ano sem vergonha na cara. Melhorou com o Tite? Já melhorou um pouco. É um time já um pouco mais motivado. Mas é um time que se acomoda com facilidade, é um time frouxo quando precisa e é um time que tem muito sorrisinho quando perde. Isso me irrita. Sorrisinho dentro de campo com o adversário me irrita quando você passa vergonha diante de 60 mil pessoas. O Viga tá abatido demais, coitado. Tô vendo aqui o Rodrigo Viga, coitado, hein? E o nosso Pilhado mal começou o programa, já tá daquele jeito. Como ele muda, hein, Vampeta? Muito bom dia pra você. Como ele muda o discurso de um dia pro outro, hein, Vamp? Bom dia, Pedro. Bom dia, Fábio Terno. Bom dia, Tico. Bom dia, Viga. Bom dia a todos, né? A temporada do Flamengo, né? A temporada de 2022 termina em alta, ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Libertadores. O treinador teria que ter continuado, né? Por opção da diretoria, o Dorival é demitido. Um time que termina a temporada sendo campeão de 2 campeonatos super importantes, Libertadores e Copa do Brasil, já sabe o que tinha para fazer no ano de 2023, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Estadual, Copa do Brasil, enfim, todas as competições. E o Flamengo não chega, né, a nenhuma delas com a possibilidade de ganhar. Perdeu do São Paulo, como o Viga falou aí, né, na falha do Rossi lá, sai eliminado da Libertadores pelo Olímpia, que é um tricampeão
um tricampeão da América, mas o Flamengo com o plantel que tem, um plantel de 40 milhões, não chegou também. Pelo Campeonato Brasileiro ainda surgiu a possibilidade do jogo de ontem de ganhar, emparelhar ali com o Palmeiras, que o Palmeiras também, a temporada deixou aqui, mas pelo menos o lado do trabalho do Palmeiras não trocou de treinador. O Flamengo só no ano teve 4 treinadores, né? Se você pegar com o Ziterino, que assumiu. E aí como é que chega? Aí a gente vê de exemplo o próprio Botafogo, que estava liderando com 18 pontos de um, 21 de outros, 14 de outro. Pô, o Botafogo tem 4 treinadores na competição liderando. O Palmeiras não muda, o seu treinador sólido, e aí tá aí, provavelmente para domingo, a depender dos resultados, já poder ser campeão com a rodada de antecedência. E o Flamengo ainda chega parelho, com todos os erros que teve durante sua gestão no ano. Né? É um ano decepcionante mesmo pro Flamengo, sim, Tico. Cadê a Ferrari, hein? Cadê a Ferrari? Ô Pedro. Rápido intervalo, rapidinho, Pilhado. Rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Morning Show Esportes. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode falar, Pilhado. Não, só antes da gente falar do Palmeiras, que tem que falar do Palmeiras aqui no Morning Show Esportes, que é o time que vai ser o campeão brasileiro, que é o time que tem vergonha na cara. Só deixar claro que o Vamp lembrou uma coisa boa. A gente tem que falar da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo demitiu o Dorival Júnior. A diretoria do Flamengo não teve pulso nenhum para acabar com a crise no Flamengo nesse ano. Contratou o Tite para ele tentar fazer o que essa diretoria não conseguiu, que foi botar moral nesse time do Flamengo. E uma coisinha que é para deixar claro: o Rodolfo Landim não encosta no Marcos Braz. Eu vou lembrar, o preparador físico, ele foi demitido no dia seguinte que ele agrediu um jogador do Flamengo. O vice-presidente de futebol do Flamengo agrediu um torcedor no shopping, pelas costas, a justiça provou isso, agrediu um torcedor pelas costas, não provou nenhuma das acusações que ele fez contra o torcedor, que ele ameaçou a filha dele, nada disso a justiça provou e nada foi feito. Então, é uma diretoria que ela não tem postura. Ela demite um por agressão, não demite o vice de futebol. O vice de futebol do Flamengo faz um trabalho vexatório, rasga o dinheiro do Flamengo com multas rescisórias de treinadores. É um vice-presidente de futebol que ontem não apareceu para falar e não exigiu que ninguém falasse. É uma diretoria frouxa, assim como é o time do Flamengo. O time é um reflexo da diretoria que hoje tem. Agora, a gente não pode deixar de destacar que o Flamengo teve 7 chances de título nessa temporada e é possível que termine no jejum. Isso mostra que foram erros coletivos, erros da direção, do presidente, do Braz, de todo o departamento de futebol, dos jogadores que não tiveram, como vocês sempre chamam a atenção, né, a devida gana, sabe, aquela coisa, o sangue nos olhos. Faltou isso a eles, comissões técnicas que não se adaptaram. Então o Flamengo realmente mereceu perder muito. O Flamengo que é indiscutivelmente um gigante. Agora, essa rivalidade Palmeiras e Flamengo, ela vai ser cada vez mais presente no futebol brasileiro, porque os dois vão ficando cada vez maiores. Até por conta de orçamentos, por faturarem mais. E veja, se o Palmeiras confirmar o título agora, dos 8 últimos brasileiros, a gente vai falar de 6 que ficaram entre Palmeiras e Flamengo. Vamos para o Rio de Janeiro. Pilhado, Viga. O Palmeiras já é o campeão brasileiro, Pilhado? Para mim, já está definido. Palmeiras campeão brasileiro, o Piperno não fica maluco, fica doido. Mas pode soltar o Verstappen, que o Verstappen tá ganhando aí a corrida. Tá muito na frente, é o que eu vejo. E aí, Pilhado? Fala, Pedrinho, boa tarde, velho Vamp, boa tarde, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno. Primeiro de tudo, eu tô aqui porque eu vou casar amanhã, não, no sábado. Eu vou casar no sábado. Eu já devia ter viajado para organizar o casamento, mas eu sei que vai ter um bando de gente falando: Pilhado fugiu, Pilhado correu. Aqui não tem frouxo, não. Aqui não tem frouxo, não, amigo. Eu tô aqui para falar que o Palmeiras do Abel Ferreira merece ser campeão brasileiro, que o Palmeiras do Abel Ferreira teve muito mais vergonha na cara do que o Flamengo, que o Palmeiras do Abel Ferreira
tem um time vencedor e que não se acomoda, não é um time que se acomoda, quer ganhar mais, e é um time que tem culhão. Para completar, tem culhão, não é pipoqueiro. É um time que quando perde não fica dando abracinho nos outros no meio do campo, que foi o que eu vi no Maracanã ontem. Isso eu vi. O torcedor puto indo embora e os jogadores dando sorrisinho no meio campo, abraçando os amiguinhos do Atlético Mineiro. Abraça amiguinho no almoço do dia seguinte, abraça amiguinho no jantar, abraça quando quiser, mas não depois de uma vergonha como o Flamengo fez ontem. Então, o Palmeiras do Abel Ferreira mereceu ser campeão brasileiro. Para mim já é o campeão brasileiro. Vai atropelar o Fluminense, que vai estar focado no Mundial de Clubes.